Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para um episódio sobre NBA Mock Draft. Eu, o Guilherme Taniguchi e o Leonardo Paglioni, os dois dos podcasts Splash Brothers, a gente vai simular as escolhas da primeira rodada. Foi uma live que a gente fez nessa terça-feira à noite, foi bem legal, então eu vou colocar o áudio aqui que tá... O objetivo da live foi para gravar pro podcast, então espero que vocês gostem, simulou todas as escolhas da primeira rodada. Deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify, não esquece de seguir, ligar a notificação, aquela coisa toda. Se você estiver no YouTube, deixa like, deixa comentário, vai ter podcast sempre após os jogos das finais da NBA, então sempre, por exemplo, quinta-feira tem o jogo 1, na madrugada de quinta pra sexta vai ter episódio novo do podcast Cara dos Esportes, de domingo pra segunda, quando tem o jogo 2, também vai ter, então não deixa de seguir, seja qual for o aplicativo de podcast ou no YouTube. Dados os recados, vamos para o programa. Nós vamos entrar nas escolhas. São 30 escolhas, somos 3, cada um de nós faremos 10 escolhas. O Guilherme vai ter a escolha número 1, que é do Atlanta Hawks. Eu teria a número 2, do Washington Wizards. O Léo vai ter a número 3, que é do Houston Rockets. E assim a gente vai se alternando, né, nessa ordem até a escolha número 30, que é do Boston Celtics. A gente vai debater mais as escolhas mais do topo e depois a gente vai passar aqui um pouco mais rápido, até porque todo mundo já sabe que não é a classe mais forte do draft. Antes de entrar nas escolhas, Léo, estudando aqui e tal, fazendo as últimas anotações e tal, a sensação que eu tenho é que tem vários caras que eu consigo ver sendo úteis em times da NBA. Eu não vejo muitos caras com potencial para serem, sei lá, um All-Star. Acho que pouquíssimos. Mas se você tá selecionando ali, sei lá, fora do top 10, na escolha 20 e tal, eu ainda acho que é um draft que você consegue encontrar caras que vão ser úteis na sua rotação, 7º, 8º homem, caras especialistas ali para papéis específicos. Então, não, isso a gente já sabia antes, né? Não é um draft tão ruim pra você tá fora do top 10, que é o que eu quero dizer. Sim, a gente acaba sempre tendo algumas surpresas ao decorrer dos anos, né? A gente descobre que de repente tinha um All-Star meio perdido ali. Só que no geral, eu acho que essa classe tem bons jogadores sólidos ali. Como você falou, né? De repente, numa 12ª colocação, o Thunder pode encontrar um cara pra vir da rotação. Eu acho que nessa posição tem muitos alas versáteis, aqueles caras que arremessam e defendem, né? Que são bem na moda na NBA. Tem bons nomes ali nesse momento ali da classe também. Então, se você encontrar o grande jogador, o cara que de repente vai dar um salto e ser uma super estrela, isso a gente vem falando há um tempo já, e realmente são poucas as peças que a gente acha que pode acontecer isso. Mas no geral tem bons nomes, né? Então times como você citou, Lakers, o próprio Heat, que eu vou selecionar aqui na 15ª escolha, acho que tem boas opções aqui para eles terem um jogador sólido, né? Não é um cara que vai mudar o patamar de uma franquia. E na NBA de hoje em dia, né, com as restrições do segundo teto salarial e tal, para esses times que têm ambição de ser competitivo, é mais importante do que nunca você encontrar um cara que vai conseguir jogar ali 10, 15 minutos, né, logo de cara, né, mais do que fazer aquela aposta no upside, né, no potencial. Mas vamos entrar nas escolhas. A primeira escolha do Atlanta Hawks, que vai ser o Guilherme Taniguchi que vai fazer. Para quem tá assistindo, eu vou mudar agora pra tela aqui com as escolhas. Gui, você está no relógio. Bem, aqui é uma escolha que nos últimos dias a gente tem visto uma discussão variar em torno dessa primeira escolha. Acho que muito por conta disso, o Rissachet está jogando bem nos playoffs da França, mas para mim ainda o melhor jogador dessa classe é o Alex Sarr, jogador oriundo francês, mais um francês entrando aqui na NBA, jogador oriundo lá do basquete australiano, de Perth, 2,16 de altura, 98 quilos. É um ala pivô com muita versatilidade. A melhor qualidade do seu jogo é a parte defensiva, onde é que ele consegue se movimentar muito bem, tem braços longos, consegue proteger o aro, consegue marcar fora do garrafão. No ataque, tem uma boa velocidade, tem melhorou seus arremessos ao longo
do ano, mas ainda não tem um bom aproveitamento de maneira geral. É um jogador que demonstra alguns aspectos de que pode ser mais ofensivamente, batendo a bola, driblando, jogando, atacando o aro. Não é o que é a sua característica do seu jogo hoje. O que a gente pode marcar de característica é a sua defesa. Defesa de altíssimo nível, como um prospecto. Vamos ver como se traduz para a NBA. Todo o restante é um pouco de projeto. Mas, e acho que as críticas desse draft é um pouco por conta disso. Mas, para mim, é o melhor jogador dessa classe. Você falou de potencial All-Stars. Esse, para mim, é um dos característicos com essa capacidade. São poucos, para mim, ele é um desses. Cara, eu concordo. Eu até acho que, assim, você fica tanto ouvindo, ele é muito cru, ele é muito cru, ele é muito cru. Quando eu fui assistir, eu vi alguns turnarounds, alguns lances ali de toque próximo à cesta. Ele tem um toque muito bom próximo à cesta. Eu acho que isso é bem importante, é um bom indicativo. E ele tem um ball handling, né? Ele não é um pivô que... Ele consegue botar a bola no chão um pouco, né? A tendência é melhorar e... Só que assim, ele é um cara muito alto, tem que ganhar muita força ainda pra chegar mais... Acho que ele é um cara que aceita muito o fadeaway e tal, e ao invés de fato, atacar a cesta, sendo com dunks ou sendo com layup. Mas eu concordo com o que você disse sobre... Se tem um cara que você vê com potencial pra ser All-Star, quem sabe um dia All-NBA, seria ele. Eu acho que é o jogador com um teto mais alto nessa classe, eu diria. O que você acha, Léo? Concordo também. É interessante ele cair no Hawks, né, que a gente sempre falou muito da questão defensiva recentemente. E a expectativa na defesa com ele é das mais altas, né? Jogador aí muito versátil, um jogador que está muito na moda na NBA recentemente, né? Conseguindo proteger o garrafão, aquele cara que pode trocar ali no perímetro. Então gosto bastante. Também cumpre um pouco dessa questão dele com a bola. Acho que ele, até pelo que ele já falou, né? Ele falou que gostava muito de assistir o Kevin Durant, por exemplo. Então ele sempre ele quis ser esse jogador com a bola. Então não é aquele cara apenas que é um gigantesco, né? Você vê ele jogando em quadra, ele parece um ala. Então é interessante. Eu acho que caindo num bom lugar, e pelo jeito o Hawks tá propenso a selecionar ele, acho que pode ser um bom lugar para ele se desenvolver, né? Eu queria que algum jogador na NBA entrasse e dissesse que não... É só Kevin Durant e Paul George agora, né? Os únicos jogadores que moda, né? Que os caras se comparam, né? Bizarro, né? Ninguém do Pistons, é incrível isso, galera. Pô, ninguém fala, eu gosto muito do estilo do Isaiah Stewart. Ele é o meu modelo de jogo que eu quero seguir na NBA. Vamos para a segunda escolha agora, o Washington Wizards, que é o time que eu vou selecionar. O Washington Wizards é um time que não precisa pensar em encaixe, porque não tem muita coisa construída, né? E eu vou aqui com um cara que eu acho que ele tem um piso mais alto que o Sarr, mas um teto mais baixo, que é o Zaccharie Risacher. Eu estava falando Risacher, falei Risacher num vídeo, inclusive, mas depois eu descobri que é Risacher. É um ala, ele tem um bom arremesso, é um excelente defensor. Ele não é tão explosivo quanto você gostaria, mas é muito jovem ainda. E eu até acho que, para a idade dele, ele tem uma força física interessante. Acho que é um ala. É um cara que tem potencial para ser um two-way player. E o Wizards já tem um desses caras no Bilal Coulibaly, que eu acho que dá para você enxergar os dois eventualmente serem uma dupla. Eu não diria Jaylen Brown, Jason Tatum, ou Paulo Banchero ou Franz Wagner, mas talvez, sei lá, Mikal Bridges e Cam Johnson nos bons dias do Phoenix Suns, talvez, né? Acho algo do tipo, mas eu gosto do Risacher. E realmente a gente tem visto um movimento, né, Gui, de muita gente começando a colocar ele como número 1, né? Como você citou na sua primeira escolha. Ele tem o seu melhor basquete tem sido nesse momento. Porque quando a gente vê ao longo do ano, ele foi um protótipo 3D. Muito bom defensivo, chutando de 3. Se movimentava bem de 3 e abriu os espaços e um bom aproveitamento. Mas seu jogo se limitava a isso. Agora, nos playoffs do basquete francês, a gente tem visto ele infiltrar mais, bater para dentro, desafiar os marcadores. E era algo que a gente não tinha visto muito no jogo dele. E num draft de tanta incerteza, o cara começa a fazer isso, você começa a falar, opa, ele já tem uma boa defesa, um bom chute de perímetro, se movimenta bem e ainda ataca o aro.
para esse draft parece ser um combo interessante. Então acho uma boa escolha nesse sentido. O Wizards precisa daquele talento. Talvez ele não seja aquele cara que você imagine como um gigantesco jogador, mas o piso dele é bom, o piso dele é alto e tem demonstrado evoluções nesse curto espaço de temporada. Verdade. E a gente vai... Eu vou citar esse jogador em outro momento do draft, né? Desse mock draft. Mas acho que essa ascensão dele, o timing, é parecido com a ascensão do Bilal Coulibaly, né? No último processo do draft, né? Que eu acho que é um prospecto consideravelmente melhor do que o Risacher. Mas ainda assim, acho que o Risacher talvez um pouco mais pronto do que o Bilal Coulibaly. Mas enfim. Vamos passar para a terceira escolha agora. O Houston Rockets, com a escolha que eles receberam do Brooklyn Nets na troca pelo James Harden, né? Léo, você está no relógio. Quem que os Rockets vão selecionar? Um time que, ao contrário de outros próximos aqui, é um time que já está pronto para competir. Isso é uma questão, né? Porque já tem muitos jovens que a gente está vendo vindo do banco, né? O Ken Whitmore, o Amin Thompson, pela primeira temporada, né? E cresceu muito bem no fim. O próprio Jalen Green, a gente não sabe exatamente o que esperar ainda, né? E você me quebrou um pouco, viu, Gabriel? Eu achei que o Risacher sobraria aqui por conta disso. E aí, de repente, já explica um pouco da questão da classe, né? Eu não vou com um jogador que eu acho mais talentoso nesse momento. Não seria meu top 3. Mas eu vou com um cara que eu acho que pode combinar muito bem com o que esse Rockets precisa. Então eu vou com o Reed Sheppard, um armador de Kentucky. Um cara que arremessa muito bem, ele é muito dinâmico no arremesso, no jogo do perímetro. Mas não só isso, você vê ele com a bola também conseguindo criar, jogando em pick and roll, dando bons passes. Então eu não acho que ele é só um arremessador na questão ofensiva. E me chama a atenção que sempre que você vai ver um jogador desse estilo, né, no college, aquele branquinho, meio baixinho, você acha que ele vai ser um jogador super vulnerável na defesa, né? Não, ele defende muito bem, está sempre, inclusive, contestando muito bem os arremessos do perímetro, dando tocos em arremesso de 3. Então é um cara que joga com muita intensidade. Não sei se para ele seria o melhor lugar chegar ali em Rockets com tanto jogador para ter minutos, mas eu acho que ele encaixa bem porque esse time precisa, né? Precisa mais bola de 3 e eu acho que ele já pode contribuir bem. Cara, eu gosto bastante do Reed Sheppard. Ele não é muito alto, né? Ele tem 6'2", se eu não me engano, né? Que é 1,88. O Gui mandou uma tabela pra gente com tudo. O Gui é sempre muito preparado aqui. 1,90 m. Mas ele é forte, né? Então ele não é que nem o Rob Dillingham, por exemplo, que é o companheiro dele de equipe, que é baixo e é muito magro, né? Então, eu acho que ele não vai ser um cara que você vai se sentir confortável marcando jogadores mais altos, mas o arremesso tem tudo pra traduzir. Até acho que ele pode botar a bola no chão um pouco mais até do que eu acho que as pessoas dão crédito a ele. E eu concordo plenamente com o que você disse, né? O Rockets é um time que pode se dar o luxo mais de selecionar por encaixe, né? Porque é um time que já tem ambições aí de ir aos playoffs na próxima temporada. Escolha número 4. Escolha número 4 do San Antonio Spurs, que é o Gui, que é torcedor do San Antonio Spurs. Eu sei bem disso de quando a gente fez a live da loteria do ano passado, que até hoje... Coincidência? Até hoje eu estou tentando recuperar a minha saúde mental. Mas, Gui, quem que você vai colocar pro San Antonio Spurs aqui? Eu tinha colocado 2 nomes para os Spurs, Risacher e o Sheppard. Os dois saíram antes, então vou ter que ousar aqui. Não é um nome que a gente tem visto ser linkado a San Antonio. Eu acho um erro, de maneira geral, porque eu acho um jogador bem completo. Eu e o Léo colocamos ele no top 3, inclusive, no nosso Big Board, podcast que fizemos semana passada, que é o nosso querido Matas Buzelis. É aquele jogador que faz de tudo um pouco. E aí o Gabriel sofre, porque provavelmente era o que ele imaginava. Para os Pistons, todo mundo linka hoje o Buzelis a Detroit. Eu acho que ele é um jogador que... Hoje a gente olha pro Orlando Magic e vê o Paulo Banchero como a cara do time, o Franz Wagner, que é aquele Batman e Robin. É um pouco do que eu imagino do Buzelis. Ele tem capacidade de fazer de tudo um pouco no ataque, capacidade de criar, capacidade de arremessar, capacidade de infiltrar, ser um criador secundário. Acho um jogador muito integrante. Ignite não fez bem para ele, como não vem fazendo para muitos prospectos. Até por isso que a D-League, a NBA acabou com o time do Ignite. Mas eu acho que, em termos de talento, esse cara é um dos grandes jogadores dessa classe. E quando a gente olha o high school, ele tinha um chute muito bom.
Não à toa o pessoal comparava ele com o Durant. Acho que San Antonio vai conseguir recuperar esse chute. Não é a escolha que a gente tem visto linkar San Antonio, mas é um nome que eu acho mais intrigante nessa classe. Então por isso coloco para San Antonio. E é só para finalizar, Gabs. O Léo falou na nossa brincadeira que eu fiquei refletindo isso. Tem um monte de guard por enquanto. Spurs tem uma escolha daqui a pouco. Algum vai sobrar para ele. É a maior necessidade do time, mas se endereça essa necessidade depois. Você vê como o clima é bom dentro do podcast Splash Brothers, que aliás você deve escutar. Busca lá podcast Splash Brothers, episódios semanais e até com mais frequência durante os playoffs. Quando o Gui já tá se antecipando a corneta do Leonardo Paglione, né? Então vê que o vestiário tá coeso lá do podcast Splash Brothers. Quem tá assistindo no YouTube, quem tá vendo na live, viu que eu fiz uma cara porque eu queria o Matas Buzelis no Detroit Pistons e concordo com tudo que o Gui disse, né? E até me colocou numa situação complicada, porque assim, eu vou fazer a quinta escolha pro Detroit Pistons e eu prefiro pular da ponte Rio-Niterói do que selecionar um guard ou um pivô pro Detroit Pistons. Eu prefiro literalmente fazer isso, prefiro ir, sei lá, atravessar o túnel Noel Rosa a pé às 2 da manhã do que selecionar um guard ou um pivô para os Pistons. Precisa ser um ala. O Pistons é um time que está em posição de draftar por necessidade? Não. Mas não pode. Não pode ser um armador, não pode ser mais um, não pode ser mais um pivô. Então, por isso, cara, eu vou de Ron Holland aqui, ala do Ignite. Ele, eu acho que quem fala, ele é redundante com o Alsar Thompson. Justo. Ele tem mais ou menos o mesmo perfil. Só que eu acho que, ofensivamente, eu acho que ele já é melhor do que o Alsar. E eu consigo ver ele se desenvolvendo num bom jogador ofensivamente, né? O arremesso vai demorar, mas ele tem um atleticismo absurdo, ele ataca a cesta e ele parece um cara esforçado, Léo, o jeito que ele joga em quadra, né? E eu acho que vale a pena apostar nesse tipo de cara, né? Que mais do que os DeAndre Aytons da vida, né? Que o único objetivo dele parecia ser conseguir o segundo contrato. Então, o que você acharia se os Pistons fizessem essa escolha no dia? Eu gosto dele porque é um desses caras que de repente pode ser o melhor da classe, né? Ninguém falou do nosso mock draft, a gente comentou sobre ele e o Buzelis que foram boicotados na D-League. Um time acaba atrapalhando bastante, mas você vê muito talento. A questão física já é absurda, né? Já é um ótimo defensor por conta disso. Pode ser um jogador para trocar em marcação. O jogo com a bola também flui muito bem. Então eu acho que é uma escolha que, apesar de hoje não fazer sentido na questão de você pensar, putz, mas um jogador que não arremessa para esse Pistons, pô, aqui eu acho que o Pistons ainda pode fazer isso, né? Embora tenha a emergência de não ser tão ruim novamente, eu acho que você apostar em um cara que de repente pode ser o melhor dessa classe, o melhor talento, eu acho que vale a pena. E não vai estar num ambiente estranho, né? Porque ele jogou no D-League, vai jogar no Pistons, tá meio tudo parecido ali. Então já tá ambientado, viu, Gabriel? Cara, vamos falar muito de Pistons não, vai deprimir os ouvintes e os espectadores. Léo, sexta escolha aqui, Charlotte Hornets no relógio. Quem que você coloca aqui pra eles? Pô, aqui isso é direto, viu? Stephon Castle, o cara que de UConn, né? Campeão. Acho que muitos mocks colocam ele no Hornets. Muita torcida gosta dele porque fala da questão do encaixe com o Lamelo, né? Que ele é um guarda ele mais um criador mais secundário, um jogador ali que joga mais sem a bola também. Ele não é um tipo de armador que ele até mesmo parece querer ser, né? Inclusive parece que ele tirou alguns times que já tem armadores da lista de prioridade dele. Talvez queira se desenvolver mais como esse armador com a bola. Mas a questão principal dele é a defesa, né? Um excelente defensor, um cara muito bem ali, passando por bloqueios, que tipo de jogador defensivo muito intenso. E eu acho que falta um pouco disso no Hornets, né? Então, você já tem Lamelo, vamos esperar que ele realmente tenha uma temporada saudável. Você acabou de descobrir bem o Brandon Miller. Quem sabe o Mark Willis também possa ser um pilar dessa reconstrução. E acho que o Castle, sendo esse pilar defensivo, também contribui bastante para o time dar uma melhora, né? Então, tem expectativa boa no Castle. E quem sabe aí se realmente ele for esse jogador que está
pelo menos o que ele acha que é, né? Que pode desenvolver mais com a bola, também se ganha uma arma ainda melhor ofensiva, né? A sensação com o Castle é que ele anota pelo menos 7,5 em quase tudo, mas é tipo um 3 no arremesso, né? Que é o que vai... Sim. Acho que o que vai definir o teto dele, né? E eu ia perguntar justamente pra você essa história de ele não querer fazer teste com um time que já tem um armador estabelecido, né? E, cara, eu acho... Ele pode querer, né? Aquele famoso... Pedir não é vergonha, negar não é grosseria. Porque ele é o cara perfeito pra jogar com outro armador, né? E eu acho que ele complementaria muito bem o LaMelo, né? Porque você consegue ver o LaMelo e ele, o Stephon Castle marca o principal guard do adversário, ele pode ser o criador secundário, e se o LaMelo ficar em quadra, você começa a olhar, você tem ele, você tem Brandon Miller, você tem Castle, você tem Mark Williams, você começa a ver uma base, né, nesse time do Hornets, né, que é algo que você não pode dizer já há algum tempo. Sim. E tem a questão de, como você falou, de talvez essa declaração ser um pouco pra dar uma forçadinha, de repente ele cair no Spurs, né? A gente também foi noticiado que muitos jogadores querem jogar com ele, isso acho que acaba sendo um fato. Então, mas eu também acho estranho porque, pra mim, sempre a questão do encaixe com o LaMelo seria interessante, até mesmo com outros armadores, né? Então, você acaba fechando as portas e, de repente, se um Spurs não pega, ele acaba até descendo mais do que deveria, né? Já que estamos falando aqui de um jogador possivelmente top 10 da classe. Vamos seguir agora para a escolha número 7, o Portland Trail Blazers. Gui, quem que você vai selecionar para eles? Aqui é mais uma situação que os nomes que eu tinha no meu big board já foram, mas o Blazers é um time estranho, né? Porque deveria ter desenvolvido mais ano passado os seus jovens jogadores, acabou dando espaço para muitos veteranos, mas não conseguiu muita coisa ao longo da temporada. Mas eu tento olhar para o talento aqui. É um jogador que eu não acho estranho ele cair tanto, em alguns lugares colocam ele até fora da loteria, mas eu ainda acho um talento top 10. É uma necessidade do time em termos da posição, que é um ala com Corey Williams. É também uma necessidade que é um cara que traz defesa, tem braços longos, muita capacidade de se impor defensivamente, boa visão de jogo defensiva também para antecipar passes, consegue fazer de tudo um pouco também no ataque. Ele é igual o irmão dele? Assim, o chute é o seu maior problema. De maneira geral, a gente falava do Castle aqui, ele também tem uma dificuldade no chute, mas todo o restante do jogo ele consegue contribuir, seja criando seu próprio arremesso, infiltrando, batendo para dentro, seja em algumas situações como um criador secundário ou até mesmo terciário. Acho um jogador muito bom, acho que ele tem a capacidade de explosão que nem o irmão, e muita gente tem colocado ele caindo nos mocks depois de que Colorado caiu cedo também no March Madness, mas eu ainda vejo muito talento no jogador. E Blazers precisa de ala, precisa de defesa e precisa de talento. Acho que é uma escolha que combina bem. Gosto do Corey Williams, né? Ele é mais alto que o irmão dele, né? O Jalen Williams, do Oklahoma City Thunder, mas ele não é tão forte quanto o Jalen Williams, né? E questão do arremesso, né? Mas eu acho que o arremesso do irmão dele demorou, mas veio, né? Então, eu acho que o Corey Williams, eu acho que ele tem um teto bem legal também, né? Naquela discussão sobre jogadores com teto alto. Vou passar agora pro San Antonio Spurs, que agora eu posso me vingar do Gui, de tudo que ele me irrita. Bronny James para o San Antonio Spurs. LeBron e o Wemby jogarão juntos. Cara, aqui é um jogador que quem já ouviu os últimos podcasts sabe que eu não sou muito fã, mas eu, até que estudando ele mais recentemente, eu confesso que eu gostei um pouco mais. É o Nikola Topic, armador do Estrela Vermelha, companheiro de equipe do Iago, né, lá no basquete da Sérvia. Eu tenho às vezes eu fico com medo, porque ele me lembra um pouco o Killian Hayes, que foi um desastre com os Pistons. Ele é um pouco robótico, eu diria, ali, driblando a bola e tal, mas ele é um cara muito novo, acho que ele acabou de completar 19 anos, se eu não me engano, e ele já tem uma visão bem avançada para um cara bem jovem, né? E visão de quadra, esse cérebro de armador
você pode atestar melhor do que ninguém que, Gui, porque você assiste o San Antonio Spurs como torcedor, faltou muito na equipe, né? Então, até fazendo o simples que um armador profissional faz, o Topic já vai ser um grande upgrade em relação ao San Antonio Spurs, que eles tinham na última temporada. E tenho visto muito ele sendo colocado até na escolha 4 pros Spurs. É um cara que acho que a sua maior qualidade combina bem também com uma excelente qualidade do Embiid, que ele manipula muito bem os pick and rolls. A gente viu muito ele na série na Estrela Vermelha atacando o aro através dos pick and rolls, mas acho que ele vai ter muita capacidade também de finalizar essas jogadas nesse tipo de jogada. E o Embiid, no seu melhor momento, foi quando ele foi mais envolvido próximo da cesta, então acho que vai ser uma parceria muito interessante aqui, juntar essa capacidade de infiltração e de manipulação da defesa do Topic com o Embiid. Então acho que uma escolha combina bem com a necessidade da equipe. E o pessoal da Sérvia precisa ter um pouquinho mais de criatividade com nomes, né? Porque Nikola Jokic, Nikola Jovic e Nikola Topic, pelo amor de Deus, né? Vamos botar uns nomes, bota uns Enzos aí, muda um pouco o sobrenome, sei lá, faz alguma coisa. Léo, eu tô sem óculos aqui, tá uma minha nona escolha pro Memphis Grizzlies. Aqui eu sinto que é óbvio o que vai acontecer, que é uma das escolhas mais populares aí de mock drafts, mas quem que você vai colocar pros Grizzlies? Vocês facilitaram meu trabalho de novo, né? Donovan Cling aqui, pivô, de Ocon também, acaba que além de ser um jogador que chamou muita atenção ali no March Madness, né? É uma necessidade muito grande do Grizzlies, que perdeu o Adams, e eu acho que o Cling ele tem uma característica que contribui muito com o que o Ja Morant precisa, né? Aquele pivô que faz muito bem as screens, tá sempre muito presente aí nesse jogo com o armador, e a gente sempre viu isso sendo uma coisa que o Ja Morant precisa bastante, né? Então, é um excelente defensor, um cara que contesta muito bem os arremessos ali, tá sempre protegendo muito bem o aro, até mais joga melhor no perímetro que a gente acha geralmente desses pivôs gigantescos, e ele tem uma qualidade ali para fazer screens, para pegar handoffs, dar passes ali, então acho que acaba contribuindo bastante e tira um pouco de você precisar tanto do Jaren Jackson Jr. como pivô, né? Então acho que é a escolha meio óbvia aqui, e você acaba tendo um cara que de repente já contribui de início, né? Verdade, é o que a equipe precisa, é uma das necessidades mais destacadas aqui, eu diria, nesse top 10. 10ª escolha, o Utah Jazz, Gui. Quem que você coloca aqui pra eles? Bem, aqui pra mim não tem muita discussão. Acho que a gente falava no começo desse mock draft, são poucos jogadores com capacidade de ser All-Stars. E o boom or bust pra mim é o Rob Dillingham. Então, o Jazz é um time que tem muitas necessidades, falta talento. A gente viu o Keontae Edwards se desenvolver, a gente viu algumas peças jovens começar a se desenvolver, mas falta aquele cara, junto com o marketing, que você vai dar a chave da franquia, você vai dar toda a capacidade de desenvolvimento. E o Dillingham é esse jogador, obviamente. Ele tem um protótipo de sexto homem, muito magrinho, defesa muito fraca, problemas defensivos, mas ele tem o melhor handle da classe. Ele é o cara que consegue chutar em todos os 3 níveis do jogo, consegue criar seu próprio arremesso em todas as situações. Eu acho que é o cara que é tudo boom or bust. Vai ser um talento, ou na pior das hipóteses, um sexto homem, que é muito característico do seu estilo de jogo nesse sentido. Mas eu acho um talento fantástico. Eu estou hoje, pro San Antonio, sendo torcedor, preferi até o Dillingham ao Topic. Mas eu acho que é um jogador fantástico, vai contribuir bastante aqui para Utah. Utah parece que tem um monte desses caras, né? Mas eu gosto dele, só que acho que tem um teto no que ele pode fazer por conta da altura, né? Não só da altura, mas principalmente do peso. 11ª escolha, Chicago Bulls, time do Leonardo Paglioni, que eu faria a escolha aqui nesse momento. Eu sinto que, não sei se você vai concordar, Léo, parece um pouco que é o momento da queda do draft aqui. Eu acho que dá pra ver uma diferença significativa aqui em termos de qualidade dos prospectos. Sim, você acaba tendo alguns nomes que não tem, como a gente falou, de repente
a projeção um pouco maior, né, de dar tudo certo. Por exemplo, o próprio Dillian, que acabou de sair, eu acho que pode ser um dos melhores dessa classe, né? Então acaba que fica um nome mais modesto, só que ainda caras que podem contribuir bastante. E eu espero que você faça isso aí, viu, o Gabriel, com o meu Chicago Bulls, que qualquer talento aqui é bem-vindo. Cara, eu vou aqui... Não sei se você vai gostar. Eu vou com Jacoby Walter. Alarmador de Baylor, né? Isso, Baylor. Acho que ele é aquele clássico shooting guard, né? E a equipe vai perder o DeMar DeRozan. Espera eventualmente se livrar do Zach LaVine. Ele não é tão explosivo, mas você vê que ele tem ali as alternativas para chegar na cesta. O arremesso. E enfim, é um jogador que eu gosto. Um cara que eu gostei mais depois que eu voltei para dar mais uma analisada. Bom defensor, é um cara que grita e tal, não sei o que. Eu acho que o Bulls... Eu acho que ele se encaixaria bem com o Kobe White a longo prazo. Então, vou de Jacoby Walter aqui. Você faz uma boa dupla, Jacoby e Kobe White, né? Exatamente. Tô perdoado aqui, Léo? É o tipo de jogador... Eu não sou tão fã assim, mas ele é o que o Bulls precisa, né? Um cara que tá ali sem a bola, correndo no perímetro para arremessar. Como você falou, quem sabe ele desenvolver um pouquinho mais o jogo com a bola sendo importante para ele, né? Ele também é bem um dos mais novos aí da classe. Então, não é uma escolha normal. Acho que ele tá nessa posição aí, sei lá, 17ª e tal. Acho que ele vai sair por aí mesmo. Vamos passar pra 12ª escolha agora. Oklahoma City Thunder, com a escolha que eles receberam do... Caramba, eu não tô conseguindo ler de quem que veio a escolha. Aqui, tá foda. Do Rockets? Do Rockets. Foi a do Rockets. Agora, se você me perguntar qual troca que foi, não faço a menor ideia qual troca. Mas, Léo, quem você coloca aqui pro Thunder? Foi a do CP3. Faz sentido. Isso que eu não lembrava. Eu vou colocar um jogador que você citou essa semana que tá gostando muito, viu, Gabriel? Que é o Devin Carter. Aqui. Isso. Repete, por favor, pro pessoal. Vou selecionar Devin Carter, guarda ali de Providence. Um jogador bastante. que já chega com 22 anos. A gente destacou bastante ele no podcast porque ele é muito intenso defensivamente, aquele cara que defende várias posições, sempre buscando roubar a bola, a passar por bloqueios e tudo mais, então é muito difícil você conseguir arremessar contra ele. E ele teve ali em Providence também um volume muito grande, né? Com a bola, sendo o cara que produz muito, melhorou muito o arremesso dele essa temporada, que era um problema dele nos últimos anos, então chega já sendo um arremessador mais sólido, daqueles que arremessa sem a bola, arremessa depois do livre também. Então acho que é bem interessante a aposta, porque de repente não vai ser um cara ali que já joga de início, até porque o Thunder nem precisa disso, mas ele já consegue contribuir bastante, e acho que até pela característica dele, você já pode imaginar, dando tudo certo, eles jogando ali com o Shai, com o Jamie Williams. Acho que não teria problema em questão de altura, de defesa, então acho que faz sentido para um time que já busca jogadores para rotação, né? Ele é muito comparado ao Bruce Brown, né, que tá no Toronto Raptors. Gui, 13ª escolha, Sacramento Kings, mandar um abraço pro Lauro Cantarelli, né, que torcedor do Kings número 1 no Brasil, há quem diga. Mas... Número 1 e único, né? Por isso que é número 1. Gui, quem você coloca aqui pro Kings? Eu conversei até com o Lauro alguns momentos mais tarde, e ele sugeriu o nome do Tristan da Silva, ou pedia pra gente falar um pouquinho dele, porque muita gente linkava ao Kings. Eu falava que não achava naquele momento um jogador de loteria. Eu gostaria que você fosse um pouco mais direto com a sua escolha. Porque eu comecei a escrever, aí parei, às vezes eu não sei se você tá escolhendo... Não, mas é o Tristan da Silva mesmo. Obrigado. Eu acho que talvez se um jogador caísse um pouquinho mais, fosse outro time, mas ele tem tudo que o Kings precisa. É um 3D de 2,3 de altura, não tem um excelentíssimo volume de bola de 3, mas está quase 5, quase 40% de aproveitamento, consegue infiltrar, consegue se mover nos espaços, até quando você tem um Sabonis, ter um jogador com essas características é importante, mas principalmente altura, defesa e chute de perímetro é o que combina bem com a necessidade desse time de Sacramento. Eu vi uma pro comp dele, Kyle Anderson. Todo jogador que não é um baita atleta também é
clássica, né? Do Kyle Anderson. Portland Trail Blazers agora, 14ª escolha que eles receberam do Boston Celtics, né, na troca pelo Drew Holiday. Aqui foi o Léo, né? Não, foi o Gui que colocou o Corey Williams pro Portland Trail Blazers. E cara, talvez seja um pouco cedo para eles, mas... Não, eu não posso fazer isso na liga, esquece. Eu vou com outra aposta aqui. Eu vou com um cara que tá subindo bastante nos últimos dias, né? Que é o Tidjane Salaon, né? O ala francês, que é o Bilal Coulibaly desse ano, né? A gente citou lá atrás o Zachary Rissacher. Ele acho que é o Rissacher, um pouco até mais parecido até. É um cara extremamente cru. Ele arremessa bem em termos ali no spot-up shooter, né? Parado ali e tal, mas em movimento ainda não é tão bom, mas ele é um cara que tem um potencial bem grande. E Portland, eu acho que Portland pode se dar o luxo de fazer 2 apostas, né? Porque é um time que tá bem longe ainda de sonhar em ser competitivo, então acho que ele vai ter bastante oportunidade para errar e ir aprendendo em quadra na NBA. 15ª escolha agora, Léo, Miami Heat no relógio. Você vê como é loucura, né? Eu nem tinha colocado esse nome aqui pro Heat, mas sobrou, eu vou com o Dalton Knecht. É um jogador que é um arremessador muito dinâmico, um cara bem completo no perímetro, principalmente nessa questão de diversidade de arremessos, um ótimo scorer, né? Um jogador que também já chega com 22 anos. E então acho que pro Heat nesse momento, um cara que tem esse talento aí principalmente da bola de fora, mas também você vê nos jogos ele com a bola conseguindo infiltrar bastante. Não é tanto de criação para os companheiros a dele, mas você vê ele tinha essa responsabilidade um pouco. Então acho que para um jogador seria mais um caso aí de um cara que já chega um pouco mais velho. E nesse sentido eu acho que até, não sei se no draft sobraria, né? Porque ele vem sendo muito comentado ali para ser um top 10, então nesse sentido aqui, eu quis aproveitar um talento que sobrou pro Heat. Cara, eu anotei aqui no meu board, eu tenho a seguinte observação pro Knecht. Rami Hackers desse draft? Interrogação. Um jogador bem diferente, né? Mas ele é um cara que chega muito pronto, né? Chega muito perto do produto final e eu concordo com tudo que você disse. 16ª escolha aqui. Philadelphia 76ers agora no relógio. Quem que você seleciona? Eu achei até que o Léo iria com outro nome, mas eu vou com ele aqui, que também não estava na minha escolha, mas caiu. O Isaiah Collier. Eles têm um pouco da necessidade de armação, tanto que a gente viu em alguns momentos veteranos aqui ganhando responsabilidade nesses Sixers, mas o Isaiah Collier não tem um chute de 3, mas ele é um tanque, um cara muito forte, consegue infiltrar. Ele não tem um chute, mas tem também os cutters, consegue se movimentar muito bem, consegue aproveitar esses espaços gerados sem a bola. Também com a bola tem um excelente drive. Não é a necessidade maior dos Sixers, mas é um talento. Best player available. Justo. Los Angeles Lakers agora no relógio. Vem agora? Eu acho que no dia a gente vai ver o Bronny James selecionado aqui. É meu palpite, mas aqui é o que a gente faria, né? Então muda bastante a equação e eu não acho, sinceramente, eu não acho que o Bronny tem talento para ser selecionado tão cedo. Cara, é um cara que eu gostei bastante do que eu tenho estudado dele. E acho que pode ser um pouco cedo, levando em consideração outros pivôs que ainda estão disponíveis. Mas eu vou de Kyle Filipowski aqui pro Los Angeles Lakers. Ele precisa ganhar força, é verdade. Todo pivô quase que entra na NBA precisa ganhar força. Mas eu gosto como ele é um cara que ele consegue botar a bola no chão. Ele tem ali... Você vê que ele tem um bom arremesso. Ele faz boas leituras. Ele ainda ele não vai ser o cara que, porra, vai tirar o defensor menor do caminho, vai enterrar e tal. Mas acho que ele pode jogar muitos minutos com o Anthony Davis, que acho que tira um pouco a pressão do Filipowski. Eu sei que ele não surpreendeu, não impressionou na temporada dele com a Universidade de Duke,
Mas a gente viu, por exemplo, o Derek Lively não fez uma grande temporada com o Duke, e a gente viu, apesar de ser um jogador muito diferente, né? Mas fez uma grande temporada de calouro. O que você acha do Filipowski, Léo? Cara, eu acho que aqui pro Lakers faria muito sentido, né? Um jogador que eu também vejo contribuindo bastante. Tem a questão de de ser um arremessador, né? Algo que um pivô arremessador, algo que pode contribuir para você jogar ali mais minutos com o Anthony Davis. Ele foi meio maldoso em alguns momentos, né? Acabou pegando essa fama ali, mas é um jogador que tá pronto para mim para ser um cara, um Pelicans, um Papo Lakers da vida, um time que tem algumas necessidades ali no garrafão específicas, né? Pelicans com Zion, de repente um pivô arremessador, e o próprio Lakers como se tem agora. Verdade, né? Essa escolha que poderia ter ido pro Pelicans, né? Mas eles decidiram pegar a escolha do ano que vem do Lakers, que eu acho que é a decisão mais inteligente de ser feita mesmo. Gui! Não, Léo. É o Léo, né, agora, né? Sim. Orlando Magic no relógio, aqui com a 18ª escolha. Eu vou outro jogador de Duke, viu? Jared McCain, guard. Eu acho que faz sentido aqui porque ele é um guard, mas ele é um arremessador, né? Inclusive eu comparei ele no podcast meio com o Buddy Hield, mais ou menos. Embora você veja ele muito com a bola, fazendo pick and roll, mas sempre voltado ali para o arremesso de fora, alguma pontuação dele, né? Um cara que geralmente cria para os companheiros. E a gente sabe que esses jogadores ali no México, você tem um Banqueiro, você tem o Wagner. Eu acho que ele poderia ser esse guard mais arremessador, né? Que é algo que esse time acaba precisando. Achou o Suggs esse ano. Teve um grande crescimento. Acho que o McKean poderia ser um outro cara para contribuir nesse sentido. 19ª escolha, Toronto Raptors, na escolha que eles receberam na troca do Siakam. Gui, quem que você coloca pro Raptors aqui? Eu vou até nesse perfil que o Raptors sempre gosta de draftar. Um cara de braços longos, Melvin Aginsa, francês, mais um francês dessa classe. Apesar do cara ter 2,1 de altura, muita mobilidade, ele é caracterizado pelos chutes do perímetro, chuta de tudo quanto é jeito, com marcação colada, no spot-up, driblando. Acho um jogador bem intrigante, tem capacidade de ser mais que isso, tem capacidade de desenvolver essa parte atlética, até porque o físico tá lá. Acho que um jogador pro Raptors tá em meio reconstrução, cara bem interessante, um prospecto bem interessante, gosto bastante do Aginsa. Já dá pra falar em promissora geração francesa aqui, né? Tipo, seleção da Bélgica no final dos anos 2010, né? Porque a quantidade de jogador francês que tá entrando no draft da NBA a cada ano é assustadora. É espetacular. Realmente, vários jogadores de bom nível. Cleveland Cavaliers com a 20ª escolha agora, a escolha que eu farei. Cara, é bem difícil pensar numa escolha pro Cavaliers, né? Porque acho que o elenco que a equipe tem agora não necessariamente vai ser o elenco que a equipe vai ter daqui a algumas semanas, né? Pode trocar o Donovan Mitchell, pode trocar o Jared Allen, pode trocar o Darius Garland, quem sabe. E eu tô falando isso tudo aqui pra dar uma enrolada enquanto eu penso, porque tô olhando aqui os boards. Cara, eu não sei. Curioso pra saber o que vocês acham desse jogador. Eu vou de Keyshawn George, da Universidade de Miami. Bom arremessador. Acho que não muito mais. Sei que a equipe conseguiu suprir bastante dessa necessidade com o Max Strus. Mas algum de vocês dois tem alguma opinião forte sobre ele? Gosto bastante, viu? Acho que a boa versatilidade defensiva, até pela questão de tamanho dele, contribui bastante. E eu vejo só que ele precisa ser um cara para ser mais trabalhado, né? Ele não vai ser um jogador que já chega na NBA para ter mais minutos, ele precisa melhorar a questão de jogo, o controle da bola, tomar melhores decisões, mas eu gosto bastante do que ele já entrega, né? Então, para mim, é um desses jogadores aí que faz sentido você fazer uma aposta. Como você falou, é difícil encontrar algum muito sentido para uma escolha do Cavs, né? Acho que eles não estão visando muito essa classe, né? Eu acho que é um time que é difícil projetar aqui, porque você não sabe qual que é o plano, né? Se eles vão conseguir renovar com o Donovan Mitchell, se eles vão trocar o Jared Allen para investir no Evan Mobley, se vão dar mais um tempo para esse núcleo. A gente nem sabe quem vai ser o treinador ainda da equipe, né? Que eles demitiram o JB Bickerstaff. Mas 21ª escolha agora, Léo, no New Orleans Pelicans. Quem que você seleciona para eles?
Pelicans é outro, né? Que tem muitos jovens aí. Acho que eles vão acabar trocando o wing, né, pra dar mais espaço pro Trey Murphy. Eu vou aqui com um pivô de Dayton, Daron Holmes. Gosto bastante dele. Além de ser aquele pivô que a gente já viu muito, né, nas classes recentes. Aquele cara gigantesco, mas com muita mobilidade. Sempre tá pegando ponte aérea e tudo mais. Ele também desenvolveu um pouco do jogo do perímetro. Então você vê ele arremessando, você vê ele fazendo handoffs. Então é um cara que expandiu um pouco mais esse jogo. Eu acho que faria sentido ali para você ter, de repente, alguns minutos ao lado do Zion. E também é outro desses que já chega um pouco mais preparado, né? Já tem mais alguns anos aí. A equipe vai perder o Valanciunas, né? Que é o pivô titular deles. 22ª escolha, Gui. Phoenix Suns no relógio. Quem que vai resolver os problemas do Phoenix Suns? São muitos aqui, eu não sei quem vai resolver, né? Mas o Léo falou de um pivô aqui versátil. A minha escolha também é mais ou menos nesse sentido, seria o Holmes, mas como o Léo foi com ele, eu vou com o Kelwell Ware. A gente olha pro live, ele como um prospect, e fala, putz, foi um reach na posição que foi, e vê como ele se transformou na NBA. Acho que o Kelwell Ware é muito nesse sentido. O ring runner, ring protector, muito físico, muito longo, muito ágil. Então acho que um jogador aqui que vai combinar bem com a necessidade do Suns, que faltou big. Então ele traz altura, traz essa capacidade de pegar ponte aérea e rebotes e tudo mais. E ele é um bom arremessador, né, pra pivô. O problema é que eu tenho visto muita gente comentando se ele é o cara mais esforçado, né, e vindo da experiência de Andre Ayton, eu acho que vale a aposta aqui, mas vindo da experiência de Andre Ayton, a gente sempre fica com um pé atrás. Vamos para a escolha do 23 do Milwaukee Bucks. É um time que precisa de atleticismo, né, precisa de velocidade, precisa de alguém ali que vai trazer alguma energia para essa equipe, né? E eu vou de Carlton Carrington aqui, um pontuador, né? Qual a universidade dele agora? Fugiu. Ele é de... Alguém me ajuda. Pittsburgh. É Pittsburgh. Não é um grande programa de basquete, né? Por isso que eu esqueci. Mas sei lá, alguém que pode entrar e trazer alguma energia. Eu sei que a equipe precisa de defesa, principalmente no backcourt, mas ele é um cara que tem tudo ali pra te entregar uma boa pontuação vindo do banco. Então eu vou de Carlton Carrington aqui. Ala armador, tô anotando aqui na nossa live. New York Knicks agora no relógio do nosso querido Marco Túlio Baima. Léo, quem que você coloca aqui pro Knicks? Se o Túlio estivesse no chat, eu iria de Bronny James, só pra ver a reação dele. Mas um jogador que eu acho até que caiu bastante aqui, tá até passando desapercebido pra mim, Tyler Smith. Também é outro da D-League. É um 3&D, né? Aquele cara que tem um arremesso bem confortável no catch and shoot, é muito bom defensor, utiliza bem a mobilidade ali pra trocar e tudo mais. Então acho que faz sentido você ter um cara um pouco mais pronto, de repente com alguns minutos sem o Anunoby, né? Acaba passando muitos minutos fora. Então acho que é mais importante você trazer mais um ala para essa rotação aí do Knicks. Gui, 25ª escolha, New York Knicks, agora com a escolha deles mesmos, porque a outra escolha era da troca com o Mavericks. Quem que você coloca aqui para eles? Aqui eu vou de Kevin McCullough. É um shooter, é um cara que tem muita capacidade de chute. É um super sênior, né? Jogou 5 anos na universidade. Então já chega com experiência, o Thibodeau não vai precisar desenvolver ninguém. E é um cara que tem muita capacidade de perímetro. Acho que é uma das necessidades dos Knicks aí. Não dá pra deixar passar. Tava anotando aqui da Universidade de Kansas. Eu escrevi aqui Grady Dick piorado, né? Bem piorado. Acho que é a análise pro-con que eu faria dele. Washington Wizards agora, 25ª escolha. Cara, aqui eu tenho um impulso de selecionar o cara mais cru, né, pro Washington Wizards, né? Por tudo que a gente já falou, é um time que tá muito longe de ser competitivo. Não é o meu jogador favorito aqui, mas em termos de potencial, eu vou de Ives Smith.
pivô, né, que acho que ele é aquele protótipo do Ring Runner, né, aquele arquétipo do Clint Capella, né, que no Houston Rockets, ainda hoje em dia no Atlanta Hawks e tal. É um cara que eu gosto, esforçado, então acho que o Wizards, que o pivô deles depois da troca do Daniel Gafford foi o Marvin Bagley, né, então é uma situação que a equipe precisa bastante de reforço. Eu não acho que, assim, Zach Edey, todo mundo tá pensando no Zach Edey, né, porque ele não saiu ainda. Eu sinceramente não acho, eu acho que um cara com mais potencial, mais jovem, acho que faz mais sentido pro Washington Wizards. Léo, Minnesota Timberwolves, o Lobo está no relógio. O Lobo eu vou com o Tyler Clutch, de Marquette. É um jogador que chega com 23 anos já, né? Então acaba que chega muito experiente. Só que eu vou até pensando no que a gente viu um pouco faltando nesse time, né? Eu acho que ele é um meio estilo TJ McConnell, aquele cara que veio no banco e meio que monopoliza o ataque, comanda todas as ações, chama muito pick and roll. É um jogador que vem arremessando muito bem, que arremessou muito bem de fora nessas últimas temporadas. Então acho que é tipo um jogador que poderia já contribuir para esse Wolves e aqueles minutinhos ali para você também ter, não dependendo tanto ali do Mike Conley, né, que já tem mais bem idade e principalmente tanto do Anthony Edwards, sempre muita bola nele. É um cara que eu gosto bastante. Um adulto, né? É um cara que... Quase da nossa idade já, vai. Quase da nossa idade. Quase da nossa idade. Comparar o Jalen Brunson não dá pra comparar, né? Mas, assim... ele não tem o sucesso que o Jalen Brunson teve em Vila Nova, né? Mas eu acho que ele tem algumas das coisas que eu acho que os times subestimaram no Jalen Brunson, né? No draft que ele entrou na NBA. É um cara que eu gosto bastante. Gui, Denver Nuggets, 28ª escolha. Você falou que você tinha um cara que você achava perfeito pro Denver Nuggets e que você estava torcendo para não ser selecionado antes. Saiu antes esse cara? Não saiu, tá aqui. Tá aqui, guardadinho, mais um francês. Não tô recebendo nada da seleção francesa, mas Pacome Dadier é um cara que um dos jogadores mais jovens dessa classe, mas eu gosto bastante dele. Ele se movimenta muito bem sem a bola, consegue criar seu próprio arremesso, tem um chute de perímetro, tem infiltração. Acho que olhando, já imaginei, já tive sonhos molhados, imaginando o Jokic com ele, ali ele substituindo o nosso Jamal Murray aqui, que não gosta muito de jogar temporada regular. Dadier é um cara bem completo, um cara que tem subido bastante no meu big board aqui. Cara, baixo nível, assim, do podcast de família aqui. 29ª escolha, o Utah Jazz. Cara, aqui eu vou de Zakiri. Acho que ele é o melhor disponível nessa altura. Você pode falar, ele é redundante com o Walker Kessler e tal, mas eu nunca acho que ele vai ser um cara de, 30 minutos, né? Mas ele, sei lá, uma versão melhor acho que até escrevi Walker Kessler aqui. Sei lá, meio boban, assim, né? O cara é muito grande, que tem Sim. ali umas alternativas ofensivas legais, então tu joga ele ali 15, 20 minutos, ele causa uma dor de cabeça, consegue uns pontos ali, vão colocar ele no pick and roll na defesa o tempo todo que ele estiver em quadra, porque ele não tem mobilidade pra defender ninguém no perímetro, mas acho que nessa altura aqui, eu acho que vale a pena pro Utah Jazz. Léo, pra encerrar, Boston Celtics com a 30ª escolha. Será o campeão, Gabriel? Vamos saber nas próximas semanas, hein? Exatamente. Mas eu vou aqui numa aposta que eu acho que um jogador que pode se desenvolver muito bem no Celtics é o Johnny Ferp, de Kansas. Um cara que eu gosto muito na questão de como ele já é um arremessador bem moderno, principalmente sem a bola, né? Se movimenta muito bem ali no perímetro. Tem muito potencial defensivo também, você vê muitos lances dele ali no mano a mano, defendendo muito bem, contestando os arremessos. Eu acho que é um desses caras ali que deve ser numa final de primeira rodada, segunda rodada, que eu vejo um bom potencial para vocês trabalhar. E aí no futuro já ganharia os minutos que a gente tem do Sam Hauser. Acho que é um jogador que poderia ser bem trabalhado nesses próximos anos pro Celtics para se tornar um cara de rotação. Cara, eu confundi ele com o Kevin McCullough, né? O ala de Kansas, né? É ele que eu tinha anotado aqui
que é a versão piorada do Grady Dick. Então me desculpa a todos os fãs do Kevin McCullough. Mas é isso, pessoal. O pessoal que tá escutando no Spotify, deixa 5 estrelas. O pessoal que tá assistindo no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário. Segue o podcast Splash Brothers, seja lá no YouTube, no Spotify, nos principais aplicativos. Gui, muito obrigado pela participação. Léo, valeu mesmo aí. Um grande abraço aos dois. Escutem o trabalho deles. Podcast Cara dos Esportes agora, todo dia após os jogos das finais. E muito mais, vão ter episódios fora dos jogos das finais, aí dependendo do calendário. Até a próxima.